Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao ColmeiaCast edição Conebra. O Conebra é o maior evento de empreendedorismo do Brasil e nós temos a honra de estar aqui com Augusto Carrara, que vai contar um pouquinho da história. Ai, gente, seja muito bem-vindo. Bom, primeiro eu tô feliz demais de estar aqui, começando no Centro-Oeste com o pé direito aqui em Goiás, pelo Conebra, um evento incrível. É muito legal, né, quando a gente consegue, estar em ambientes com pessoas com princípios e propósitos alinhados. Acabei de palestrar, e papai do céu usou lá de um jeito diferente e eu, pô, tô feliz demais de estar aqui. O Conebra representa muito no empreendedorismo brasileiro. Eu lembro que ano passado eu vi, eu falei: "Cara, pô, ano que vem eu quero estar palestrando lá", e hoje estou aqui palestrando, né, então estou feliz demais, feliz, feliz, feliz. Maravilha. E você fala muito nos seus conteúdos sobre a importância da mentalidade, dessa expansão. E o que que você associa para as pessoas que escolhem estar num evento como esse? Ambiente define destino. Imagina o seguinte: se eu tenho vários amigos que treinam todo dia, se alimentam bem todo dia, como é que eu vou comer pizza nesse ambiente? Não tem como. Tem um monte de gente que quer ter sucesso, mas o ambiente dele, ele não é propício para isso. Então, uma frase que eu falo muito aqui: "Não cabe no bolso aquilo que não cabe na sua mente". Então, como que eu consigo colocar isso na mente? Estando em ambientes como o Conebra. O Conebra é um ambiente que proporciona uma metanoia para os empresários que estão aqui, trazendo realmente uma expansão de visão. Tem um monte de cara absurdo, eu sou o menorzinho daqui, um monte de meu professor Márcio Jacobelli vai estar aí, um grande amigo, mentor, conselheiro. Foi o cara que foi decisor para eu mudar para São Paulo, eu morava no Espírito Santo. Então, ele tá aqui palestrando hoje no palco com ele é incrível, mas preciso estar no ambiente certo para mudar minha mentalidade, senão não consigo ter resultado de jeito nenhum. E quando a gente fala do seu movimento mesmo, do que você acha que às vezes falta para um empresário para que ele possa crescer e vender mais? Psicopatia. A galera tá muito morna, amigo. Camila, tem muito empresário que aceita colaborador vagabundo que não entrega resultado. Não tem canais de venda que geram demanda constante. Ele não sabe quem é um cliente ideal dele. Ele é tolerante. Assim, ó, cada um tem a vida que tolera. Paulo Vieira fala disso. E aí, quando eu tenho essa visão de ser psicopata, o psicopata é o cara que é frio, o cara que toma decisão embasada na razão, no que vai gerar mais lucratividade e faz até dar certo. No Brasil, a cada minuto, 4 empresas quebram. Por quê? A gente tem muitos empresários que não se preparam. Então, se eu quero ter resultado, se eu quero vender muito, o que eu preciso fazer? Preciso ter psicopatia, preciso ter processo. É o que eu trouxe ali, né? Se eu ser um psicopata em vendas, eu preciso ter 30% processo. Saber quem é o meu cliente, canais de aquisição, como é que eu gero demanda de maneira consistente. Segundo, eu preciso fazer o quê? Ter técnica de venda, eu preciso aprender sobre venda. E terceiro, o mais importante, eu preciso ter energia. Tem muito empresário que é morno, que não tem energia, que tá ali sem sangue. Não, cara, você está ativado energeticamente para quê? Para que o resultado aconteça. Porque vendas é o meio mais democrático de mudar de vida. Você não precisa ser bonito, você não precisa ser inteligente, mas se você tiver fome, psicopatia, você consegue gerar resultado. Então é isso que o empresário precisa fazer para construir realmente vendas de maneira mais consistente. E para você entregar toda essa energia, essa consciência, essa psicopatia, como você Psicopatia. mesmo disse, qual foi o ponto de virada? Tá. Eu tinha 14 anos de idade e eu queria muito um celular. Lembra aquele Nokia azul da cobrinha, um 2280? Então, eu queria muito aquele celular. E aí, o meu pai, ele virou pra mim e falou: "Augusto, vou te dar um presente". Eu tinha 14 anos, falei: "Pô, vou ganhar meu celular". Só que não era, Camila. Ele chegou em casa, eu olhei pra mão dele, não tinha nada. Eu falei: "Pai, cadê o presente?" Ele falou: "Presente que a partir de amanhã você vai começar a trabalhar". Porra, isso é um presente? Vou trabalhar? Beleza. Achei que era um teste, né. No dia seguinte, ele vira pra mim e fala assim: "Augusto, vou te dar o maior presente que você já ganhou na sua vida". Aí eu achei que, sei lá, o celular, né, ele puxou do bolso uma caneta Bic e me entregou. Eu falei: "Ué, essa caneta é de alguém importante, essa caneta a carga é eterna". Ele virou pra mim e falou assim: "Não, essa é a caneta que você vai escrever a história da sua vida, você é autor e protagonista da sua história". Então, desde muito cedo, eu tenho essa crença que eu sou autor e protagonista da minha história e que eu posso viver tudo aquilo que eu quero. Se eu sou autor e protagonista da minha história, por que eu vou ser pobre?
Eu morava em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense, numa casa de 12 metros quadrados. Por que eu não posso mudar a realidade da minha vida? Por que eu não posso mudar a realidade da minha família? Por que não? Se alguém está fazendo, por que não pode ser eu? Eu entendi que existem dois tipos de pessoa no mundo: as protagonistas e as vitimistas. As protagonistas são as pessoas que entendem realmente aquilo que elas são, entendem a sua identidade, fazem o que tem que ser feito até dar certo. A vitimista coloca a culpa no governo, coloca a culpa no contexto social. Essa é a vitimista. Então eu quero que você entenda que se a gente for protagonista, a nossa vida muda. Então essa crença foi a grande virada de chave para mim com 14 anos de idade, e é isso que a gente vem fazendo, né? Entregando a caneta para as pessoas. E é muito sério, porque em 2021 meu pai faleceu com Alzheimer. E a última conversa lúcida que eu tive com meu pai foi dia 14 de agosto de 2021. E ele falou para mim assim: meu filho, eu te dei a caneta para você ser autor e protagonista da sua história. Eu vou esquecer tudo e depois eu vou morrer. Só que você tem uma missão, que é dar essa caneta para o máximo número de pessoas. E quando a gente vem aqui para o Conebra, a gente trouxe para mais de 1.000 empresários a clareza que eles são autores e protagonistas de sua vida e que eles podem sim viver o extraordinário. Então essa foi a grande virada de chave da minha vida, assim. Desde sempre eu enxerguei que eu era autor e protagonista da minha história. Então eu entendo que dentro da sua história, você teve uma condução muito assertiva, Sim. que foi do seu pai, Perfeito. né, um herói. Nossa, meu pai é a minha referência máxima, assim. Dá Maravilhoso. vontade Mas de chorar falando dele. você concorda comigo que muitas pessoas não têm isso dentro de casa? Perfeito. Que às vezes o pai tem uma crença que passa, então como é que essa pessoa que não foi educada para Perfeito. ser a autora da próxima vida vai furar a bolha? Estando no Conebra. O ambiente, ele molda o teu destino. Não adianta. Estava conversando com os meus irmãos, né? Eu saí, só para contextualizar, eu trabalhei na CA durante muitos anos, cresci profissionalmente na CA, me promoveram para ir para o Espírito Santo. Se eu não tivesse saído de Belfor Roxo para morar no Espírito Santo, eu não seria o cara que eu sou hoje. Às vezes, o que está te travando é o ambiente que você está. Então, o ambiente, as pessoas, isso tudo faz com que você gere mais ou menos resultado. Quando a gente vem para o Conebra, por exemplo, aqui a gente está no ambiente certo. Porque aqui é um ambiente onde as pessoas querem crescer, querem se desenvolver, querem romper, têm princípios e valores. Então eu preciso sempre estar em ambientes fazendo isso. E outra, o podcast é uma das maiores ferramentas de modulação mental. Eu posso todo santo dia ouvir conteúdo para mudar a minha mentalidade. Peraí, por que esse cara que saiu de Belfor Roxo e ganhava R$ 400 na C&A, hoje faz as maiores ações de venda do Brasil? A gente fez uma ação de vendas da Bala e eu vendi 347 milhões de reais em 6 horas. Eu fazer uma ação de vendas agora, eu vou vender 3 bilhões de reais em um dia. Por que esse cara que era promotor de cartão CA conseguiu? Por que eu não vou conseguir? Então o Colmeia Podcast é uma das principais ferramentas que aqui a galera de Goiás tem para moldar a mentalidade, ouvindo histórias de uma maneira muito leve, para que elas saiam da realidade. Eu sei que talvez agora você deve estar ouvindo, você pode estar ouvindo esse podcast e você deve estar aqui com aquela situação. Eu vou te contar algumas situações da minha vida. Lembra que quando eu fui fechar um contrato, eu fechei um contrato com uma financeira, e nessa que eu fechei um contrato com uma financeira para palestrar lá em 2018 isso. Eu estava muito na merda. E eu fui, beleza? Só que no caminho para ir pro lugar, eu morava em Vila Velha, perto da praia, Vila Velha do Espírito Santo. E aí o meu carro acabou o combustível. Eu tinha um Gol G4 com retrovisor quebrado, maçaneta quebrada. E aí atrás de mim, quando acabou o combustível, um cara começou a buzinar. Bora, pô, eu tô atrasado. Porque eu ia receber lá e ia botar combustível. Eu não tinha dinheiro. E aí, amiga, eu cheguei na empresa. Eu conheci só uma diretora, que era a Ivone. Quando eu cheguei na empresa, quem era o outro diretor? O cara da Mercedes C300 que estava atrás de mim. Ele virou para mim e falou assim: Ivone, é esse cara que vai fazer... Tratou ele mal, só para eu entender. Não, esse cara que vai fazer a gente vender mais? Treinar os nossos gerentes? Você não é o cara do Gol que estava empurrando o carro? Falei, sou eu, man. Ali eu tinha duas opções. Ou eu enxergava que eu era aquele Gol com retrovisor quebrado, sem combustível, ou eu entendia a identidade daquilo que de fato eu sou.
Naquele dia ali eu dei a minha alma, amiga. Eu falei, Deus, me dá força e me usa. Você tá doido. 15 dias depois, tô dentro de um restaurante. Chega o dono do grupo empresarial. E aí tava o CAD, né, da empresa, o conselho administrativo da empresa. Esse cara tava, outra diretora tava. E aí o dono falou, meu porcador de meta. Augusto Carrara, vem cá, por favor, vem almoçar com a gente. Augusto, depois que você deu o treinamento lá, a gente cresceu 38% em 2 semanas. Você é muito foda, não sei o que, não sei o que. Sabe o que acontece? Se você não desistir, Deus vai te honrar. A Bíblia fala em Isaías 61, versículo 7, para cada dia de vergonha, eu, Senhor teu Deus, te darei dupla honra. E a dupla honra que você quer que Deus tenha para a tua vida, você precisa fazer a sua parte. Então ali eu entendi que eu não era a minha condição atual. Ali eu entendi que eu não era o meu retrovisor quebrado, não era o meu carro sem combustível. Eu era filho do Criador. Eu era gigante como Davi foi. E aí, com toda certeza, a gente vai ter mais resultado. Então você que está aqui nos assistindo, talvez você não esteja vivendo a melhor fase da tua vida, mas se você tomar a decisão hoje de fazer o que tem que ser feito até dar certo, a tua vida muda. Maravilha. E você fala que o melhor cartão de visitas É resultado. é o resultado. E quando eu não tenho resultado ainda? Quando você não faz de graça, vou te explicar. Sai da C&A, nessa que eu saio, eu tinha uma posição legal na C&A, saí da C&A para empreender, achei que era fácil. Fui fazer marketing multinível, deu muito errado. Eu fiz também. Você fez o quê, Rinodê? Fiz do Terra. Do Terra? Bruno Brancalhão, meu amigo. Não, quando o Bruno foi eu já estava, mas não assim, como ele já tinha todo um contexto ali, que ele chegou bem grotão, né? Mas eu cheguei em lugares bem altos, mas aí chegou uma época que eu falei, não dá mais. Vou fazer meu rolê, né? Não, vou vender a minha pessoa. Eu fiz Rinodê e deu muito errado. Muito errado, tipo, muito errado. E ao ponto de eu subir numa ponte para me matar. Meu Deus. E aí eu tomei a decisão de descer e enfim. Mas o que eu quero trazer de contexto é que em 2018, um cara me deu a oportunidade de palestrar na CDL. Nessa que eu palestrei na CDL, fiz uma palestra de graça. Isso foi dia 5 de agosto de 2018. Do dia 5 de agosto até o dia 31 de dezembro, eu fiz 53 palestras, 49 palestras de graça. Sabe o que eu quero dizer? Se você ainda não tem resultado, faz de graça. E entrega um resultado que as pessoas, cara, como assim? Como é que esse cara me entregou isso tudo de graça? Faz. Pô, pede. Deixa eu treinar teu time. Usa aqui meu produto. Sabe? Para quê? Para que as pessoas elas tenham a experienciação do seu produto. E aí, com certeza, você consegue vender mais. Mas resultado. Resultado, resultado, resultado. Seu cartão de visita é resultado. Se você não tem resultado, você não é ninguém. E aí, e outra, as pessoas identificam quando o cara é bom ou não. Porque tem muita gente que é mimizenta. Uma pessoa de sucesso, ela identifica, entende que, pô, esse cara é diferente. Como o Pablo Vitorazzi, um cara que eu honro. Pablo, te amo, obrigado, sou grato a Deus pela tua vida. Esse cara mudou minha vida, porque ele me deu uma oportunidade, sabe? Então, é isso, assim, o resultado faz de graça, mas faz. E é interessante, porque dentro desse fazer de graça, além dessa pessoa se tornar conhecida, se tornar autoridade no nicho dela, eu acredito que quando nós estamos falando, quem mais está aprendendo de fato somos nós, né? O William Glasser, ele fala na pirâmide do aprendizado sobre isso, né? Quando eu leio uma informação, eu aprendo 10%. Quando eu ouço uma informação, eu aprendo 20%. Quando eu vejo, eu aprendo 30%. Quando eu ouço e vejo, eu aprendo 50%. Então, se você está assistindo esse podcast, você vai absorver 50% da informação. Agora, quando eu pego essa informação e eu discuto, Camila, eu absorvo 70%. Quando eu faço, eu aprendo, eu absorvo 80%. Agora, quando eu ensino, eu aprendo 95% da informação. Ou seja, quanto mais você coloca em prática, mais resultado você tem. Hoje, depois de fazer o que eu faço há 9 anos, eu faço há 9 anos. Olha que loucura, tem 2 anos que tá dando certo. Caramba. Tem 9 anos e tem 2 anos que tá dando, 3 anos vai que tá dando certo. Aí a pergunta é, será que você está disposto a dar errado durante 6 anos? Todas as pessoas do teu entorno falar que você é maluco, falar que você é irresponsável, até dar certo. Então são 6 anos dando errado para 3 anos dar certo. Só que agora tá dando certo pra caraca, graças a Deus. Tipo, você tá dando muito Muito certo, graças a Deus, graças a Deus.
Por que que você, falando já assim mais do empresário Tá bom? mesmo, que já está mais consolidado. Tá bom? Oi? Pode falar. Por que que você acha que é tão difícil ele sair do operacional? Porque, vamos lá, essa pergunta é muito boa. O empresário ele tem muito medo de perder as coisas, beleza? E aí imagina, o cara saiu da merda, ele não quer voltar pra merda. E aí na cabeça dele, ele acha que ninguém vai fazer tão bom quanto ele. Como é que eu faço pra sair do operacional? E eu não acredito que o cara sai tanto do operacional não, beleza? Ele precisa ter processos muito claros, pessoas certas, e aí ele tem que ficar sempre ali no estratégico e tático, estratégico, tático, estratégico, tático. Porque é isso que faz o negócio andar, estratégico, tático. E um pouquinho no operacional. Só que para isso ele precisa contratar gente e cuidar de gente. Muitos empresários hoje, eles não têm a capacidade de treinar pessoas. E tem um grande erro que a gente comete, que é o seguinte: eu quero colocar o macaco para nadar, o tubarão para subir na árvore. Augusto, o que isso quer dizer? Às vezes eu tenho a pessoa certa no lugar errado. Se eu quero alguém para vendas, eu tenho que trazer o cara que é dominante, executor pra caraca. Se eu quero alguém para marketing, eu tenho que trazer alguém que é influente. Se eu quero alguém para cuidar do relacionamento com os clientes ou dos colaboradores, eu preciso trazer alguém que é estável. Se eu quero alguém do financeiro, eu preciso colocar alguém que é analítico, que é conforme. O que eu quero trazer? Se você coloca o peixe para nadar e o macaco em cima da árvore, você consegue sair do operacional. Porque eu preciso ter processos muito claros. E o processo é o quê? O jeito que você faz o negócio. Só documenta isso para que isso não fique na tua mão. E crie controles, crie mecanismos de controle. Tem muito empresário que delarga isso aqui. Por exemplo, não, faz isso aqui e acabou. Eu não confiro se você está fazendo. A gente fala muito, né, que é olhar com a mão. Eu estou enxergando com a mão. Ou seja, cara, legal, eu te dei a diretriz para ver se isso aqui vai funcionar. Mas deixa eu ver na mão se realmente está funcionando. Deixa eu ver na mão se realmente você está fazendo o que tem que ser feito. Então, quando eu delego e não delargo, e confio conferindo, vejo com a mão, eu consigo sair do operacional. E quando você tem um produto excelente, maravilhoso, mas não tem essa clareza. Você não vende. Sabe o que é legal? Vamos ser muito sinceros aqui. O Itaú tem o melhor produto? O Pique é o melhor produto? A capitalização do Itaú é o melhor produto? Não. McDonald's tem o melhor produto? Não. Não. Mas por que são empresas multibilionárias? Sabe por quê? Olha que loucura isso. Nós temos muito a visão de espelho e não de janela. Augusto, o que isso quer dizer? Jim Collins ele falava sobre isso, né? A visão de espelho é quando eu crio o produto para mim. Às vezes o produto é muito bom para mim. Mas será que eu perguntei para o mercado se é isso que ele quer fazer? Quando a gente pega Michael Porter, Porter ele traz sobre estratégia, eu preciso entender o seguinte: ou eu tenho estratégia de nicho, ou eu tenho estratégia de diferenciação, ou eu tenho estratégia de preço. Tem um monte de gente que quer ter diferenciação e preço, não tem como. Eu não, com o McDonald's, ele tem uma estratégia de preço. Ele coloca lá o Big Mac para você comer de maneira rápida, prática, tudo processualizado. Para quê? É a estratégia de preço. Você vai no Madeiro, não. Madeiro é diferenciação. Você não vai no Madeiro preocupado com o preço. Você vai preocupado no hambúrguer que você vai comer, com aquela receita maravilhosa das carnes virgens de não sei da onde, entendeu? Só que o que acontece? Tem muito de empresário que cria produto para si. E quando eu crio produto para mim, eu não tenho resultado. Vou dar um exemplo. Você acha mesmo que a Virgínia usaria os produtos da Ipink se ela não fosse dona do Ipink? Não. Mas por quê? Cara, peraí, ela olhou para a audiência dela, enxergou dentro da audiência dela, opa, meu público é CDE. Logo, preciso criar um produto que converse com a minha audiência, ponto. Todo influenciador que cria produto para ele não vende. Eu preciso criar produto para o público. Eu preciso parar de ter essa visão de espelho e começar a ter visão de janela. Eu preciso olhar para o mercado e falar, cara, o que o mercado quer? O mercado quer a caneca que é verde? Eu estou cagando para aquilo que eu quero o que o mercado quer. Porque, na verdade, o que importa para o empresário é a última linha da DRE. O empresário ele tem que ser focado no lucro. Ele tem que parar de criar negócio para ego.
Isso que eu ia falar. O ego mata o empresário. Eu moro em Alphaville, São Paulo. E eu cheguei lá, achei, cara, vou comprar uma Porsche, igual tem, né? Vou morar no condomínio tal, não sei o quê. Eu falei, pô, beleza. Fui para eu moro num dos bons condomínios lá. Aí nessa que eu tava lá no condomínio, aí os caras estavam jogando tênis. Eu falei, pô, aonde os velhos, né? Os velhos ricos lá do condomínio. Onde vocês jogam? Onde você compra carne aqui? Aí o cara falou, vai lá na loja e compra carne. É sério, qual loja? Na Swift. Falei, legal, você é dono das lojas Swift aqui? Aí o cara falou, não, ele é o dono da Swift. Dono da Swift. Eu falei, Swift é uma empresa bilionária. Como é que vocês estão aqui de boa jogando tênis e tal? Ele virou pra mim e falou uma frase muito foda. Mudou minha cabeça. Nós não sucumbimos ao jogo do ego. Porque o ego faz com que você compre uma coisa que você não precisa com dinheiro que você não tem pra ser aceito por pessoas que não estão nem aí pra você. Caramba! Quando o empresário entende isso, amiga, o jogo é exponencial. Eu não vou sucumbir ao jogo do ego. Eu não vou comprar o carro porque todo mundo tem aquele carro. Ah, não, mas vai ajudar pelo brand, pelo posicionamento. Deixa eu contar um negócio pra você. Se o teu cliente ele tá mais focado na tua ostentação do que no teu conteúdo, é porque você é vazio. Presta atenção numa coisa. Todo excesso esconde uma falta. Se o cara precisa ostentar demais, é porque ele tem conteúdo de menos. As pessoas mais bem-sucedidas que eu conheço, e eu conheço alguns bilionários, sento na mesa com alguns bilionários. Cara, todos eles são pessoas extremamente simples. E não estão nem aí para o carro. Esses dias foi um lá no meu escritório e falou, pô, esse negócio de quadro do sonho funciona, né? Eu falei, esse carro aqui eu já tive, esse carro eu já tive, avião também eu já tive esse. Agora eu tô mudando para outro avião que não tá nem aí no teu quadro do sonho. Ele falou? Falou, é um cara simples, não tá nem aí. Ah, porque é normal. É normal. É normal, porque na verdade eu vejo assim, ó, essa questão da ostentação, ela é muito para pessoa que está conectada em ter para ser. Isso. Só que quando você entende a tua identidade, daquilo que você é, você não tá nem aí. Por exemplo, eu vim pro evento de roupa esportiva. Tá todo mundo de terno. E eu vim de roupa esportiva, amarela. Que porra é esse moleque de amarelo aí? Quem é esse cara? Por quê? Eu sei quem eu sou, porra. E o resultado que eu entrego. Porque quando você sabe o que você é, a transformação que você gera, eu não preciso ser, eu uso um relógio de R$ 200.000 porque eu gosto de ter relógio. Não é porque, o relógio vai fazer você ser o cara. Não, até porque quer dizer que se você perder tudo, você é só aquilo que você tinha, não aquilo que você era. Então, quando eu entendo a minha identidade, eu não tô nem aí pra ostentação. Então, o seu conteúdo tem que falar muito mais do que aquilo que você tá usando, enfim, acho que é isso. E eu também acho que não tem problema nenhum em ter. Isso, eu tenho porque eu gosto. Eu gosto de uma pulseirinha da Van Cleef, eu gosto desse reloginho. Trabalhamos para isso. Isso aí. E mulher boa, mulher cara, né? Mulher boa, mulher cara. Minha mulher é cara pra caralho, Maravilhosa. Tem a ela que ela mesmo. tudo que ela tem, merece tudo. Quando a gente pensa em, né, você falou agora essa questão do Instagram, de tudo que as pessoas estão vendo, que as pessoas compram ou deixam de comprar, e a gente tem percebido que as pessoas estão em busca de autenticidade, Perfeito. dessa verdade, né. Vou usar até o exemplo da Virgínia, que você trouxe aqui, né. É Jenny. Ela é maravilhosa, né, assim, em termos de estratégia, eu não tenho o que falar, e acho que ninguém, né, até os que criticam porque Não tem resultado, e ela, por mais que ela esteja ali no avião dela, com as joias dela, com as bolsas caras dela, ela está lá usando o perfume da Whitney. Dela, lógico. Então, Hollywood também consegue trazer essa conexão, Perfeito. mas de uma forma autêntica. Ela não deixa de mostrar o que ela é, o que ela tem, o que ela foi e o que ela ainda vai ser, né? Sim. Então, como que você vê essa mudança, inclusive nessa parte dos influenciadores, em relação a como a venda estava sendo feita antes Perfeito. e hoje essa busca pela autenticidade que ainda é um desafio para muitos? É porque, vamos posso dar uma viajada? Pode, fica à Beleza. vontade. Revolução Industrial. Eu tenho ali a mulher, ela fica em casa,
o homem sai para trabalhar nas indústrias, porque a gente vive em pequenos grupos. Tá ok? Pequenos grupos de agropecuária e tudo mais. A gente cresce, as cidades começam a acontecer. E aí o homem vai para trabalhar, a mulher fica em casa, cuidando da família. Beleza. Aí nasce o quê? A geração baby boomer, que é essa galera que tá aqui. Tá bom. Eu tenho uma identidade familiar e o meu ciclo familiar ele é restrito aos meus parentes, o meu ciclo de convívio é restrito aos meus parentes, aos meus amigos ali da rua e tudo mais. Beleza, baby boomer ele é esse cara. Aí eu tenho a geração X. A geração X, a mulher ela já começa a ir para o mercado de trabalho, de maneira tímida ainda, mas ela começa a ir para o mercado de trabalho. E aí o filho ele começa a ser criado meio que por todo mundo ali, né? Então, você trabalha, a minha mãe não trabalha, então acaba que a minha mãe fica com seus filhos, e a gente vai se ajudando. Beleza. Só que a geração Y, o que acontece com a geração Y? Eu tenho o advento da internet. E aí o meu ciclo social, que era de, sei lá, 50 pessoas, eu começo a ter um ciclo social gigantesco. E a mulher ela era obrigada a ir para o mercado de trabalho. E aí quem cria os filhos? Eu tenho ali um monte de gente falando com essas pessoas, então a gente começa com o ICQ, depois vem o MSN, depois vem o Flogão, depois vem o Orkut, e aí eu saí de uma bolha de comunidade de 50 pessoas para ter 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, conhecer gente do Brasil e do mundo inteiro. Opa, peraí. Aí eu tenho... E quem está educando essa galera aqui? Aí eu tenho a geração Y, ou melhor, a Millennium agora, que é 100% criada pelo YouTube. Os pais cada vez mais assoberbados, a gente vive um caos muito grande, e aí eu começo a olhar para a minha vida e ver que minha vida é uma merda. Por quê? Cara, a vida do influenciador é tão massa. Eu começo a comparar a minha vida, o meu bastidor, com o palco do outro. E aí, nesses primeiros 10 anos de mercado de marketing e influência, digamos assim, eu começo a ver que a vida do cara é perfeita. Só que a pandemia, ela expandiu isso, só que a gente começou a ver que a vida não é tão perfeita assim. E aí, o que acontece? Eu começo a buscar o quê? Cara, quem me representa? Quem tem princípios, valores, uma visão de mundo parecida com a minha? E aí eu tenho buscado cada vez mais núcleos de influenciadores que falam a minha língua, que falam a minha verdade e que querem viver aquilo que eu quero. E aí, trazendo isso de maneira muito prática, o que isso quer dizer? Essa viagem toda é para falar sobre autenticidade. Por quê? Cara, eu não quero mais aquela pessoa da vida editada. Eu quero aquela pessoa que fala a verdade. Eu quero a pessoa que fala das fragilidades, que fala das debilidades, que fala das dores, que fala do quanto que é difícil empreender, do quanto que é difícil, que dói, que dá errado. Essa verdade, as pessoas querem de cara limpa. E vamos trazer para a Virgínia. A Virgínia, ela durante muitos anos, ela não usava o quê? Filtro. Quando todo mundo usava filtro. Sim. O que ela mostrava intrinsecamente? Gente, essa é a minha vida. Essa é a minha verdade. Então, quando eu trago a visão de autenticidade, eu consigo gerar muito mais resultado. A Beni Brown tem um documentário na Netflix, é muito bom, e tem um livro dela, que é A Coragem de Ser Imperfeito. Sim, eu já assisti. Quanto mais eu sou imperfeito, mais vulnerável eu consigo criar conexão genuína com as pessoas. Então, assim, cara, eu erro pra caramba, eu já fiz um caminhão de merda, eu faço merda, e eu não vou parar de fazer, porque a gente é ser humano e está em constante evolução. Até porque se eu fosse perfeito, eu estava no céu já, Jesus já tinha me levado. Então eu vejo isso. Se você mostra a tua verdade e de maneira estratégica a sua verdade, você consegue ter muito mais resultado. Mas ser autêntico de maneira intencional gera muito mais resultado. Estudando, né? Convivendo, como você Isso. falou. Faz sentido? Total. E nessa busca por essa questão da autenticidade, que eu vejo assim que tem uma linha que divide a internet, Perfeito. né? E agora essa conexão com a autenticidade, ela tá muito, muito requisitada. Perfeito. E pegando carona nisso, que já é uma mudança, quando você faz projeções para os próximos anos, Tá bom. o que você percebe, assim, que são as
as principais mudanças para pessoas que querem se destacar? Boa. Pergunta excelente, viu? Melhor pergunta que eu já recebi em podcast da vida. Que bom. Agora que eu já fiz um monte. De maneira muito prática, né? O hábito de consumo mudou. Hoje o cliente ele é um omnichannel, ou seja, ele vai comprar em múltiplos canais. Então, eu começo olhando aqui no Instagram, a gente está dentro de um shopping, eu olho dentro do shopping, eu vejo aqui antes de comprar lá, eu vejo o review que o influenciador falou sobre aquele produto ou serviço. Ou seja, eu preciso ter uma comunicação multicanal e estar aonde o meu cliente está. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu preciso ter uma comunicação cada vez mais de nicho. Cada vez mais as comunicações de nicho fazem muita diferença. Ou seja, a Virgínia fala com a massa toda? Fala. Mas se eu quero uma conversão mais específica, eu falo com influenciadores de nicho. É um outro ponto. Outra questão é o seguinte, as empresas que têm cara valem muito mais dinheiro. Por exemplo, você tem lá o Jeff Bezos, que tem a cara da Amazon, você tem o Steve Jobs, que até hoje é a cara da Apple, você tem o Elon Musk, que é a cara das empresas dele, da Tesla, da SpaceX. Aqui no Brasil você tem o Adib, que é a cara da CIMED, você tem o Rony, que para mim é um dos caras mais fodas que o Brasil já fez, que inclusive está com um movimento foda de dono. O Rony, ele deu a cara para a reserva. Então, eu preciso olhar muito para isso, né? De ser influenciador da minha própria marca. Eu preciso ser uma marca. Porque quando eu sou influenciador da minha própria marca, o que acontece? Automaticamente, tudo aquilo que eu crio de negócios abaixo de mim vai gerando muito mais resultado. Então, você é uma marca e você tem valuation de mercado. Então, eu tenho que ter uma comunicação omnichannel, eu preciso ter essa visão de construção de marca. Os influenciadores são os novos veículos de comunicação. Tem um dos meus conselheiros, que é o Marcos Boas, não sei se você conhece ele é dono da Mind, dono de um monte de coisa. Ele fala sobre isso. Ele falou isso para mim em 2020, cara. Augusto, os influenciadores são os novos canais de comunicação. Então eu preciso ter esse entendimento. Cara, eu tenho influenciadores, esses influenciadores são canais de comunicação, e como é que esses canais de comunicação eles geram resultado? E aí eu preciso ter o quê? Cada vez mais essa visão de criar influenciadores da própria marca, que são os UGCs. Tem uma marca chamada Eimu, não sei se você conhece, que é de doce de leite proteico. Sim. O Mateuzinho, que é um dos donos, é meu amigo. E, cara, ele criou uma marca que em um ano vende algumas dezenas de milhões de reais, beleza? Só com influenciador digital. Só que esses influenciadores digitais não são influenciadores grandes, são o quê? Usuários da marca. Eu preciso ter, e aí, falando de tendência, preciso usar muito os UGCs. Criar um relacionamento tão forte que os meus próprios clientes sejam vendedores da minha marca. Então, uma super tendência. Quarta tendência, e para a gente finalizar aqui, senão eu vou ficar falando até 2078, eu preciso transformar os meus vendedores creators da marca. Ou seja, é um conceito que é o SGC, que é o Sales Generator Creator, que é o cara que vai criar conteúdo para a própria marca. A Reserva faz isso muito bem, a Farm faz isso muito bem, que é colocar os próprios vendedores para serem canais de venda também. Lembra que a comunicação é omnichannel? Sim. Então eu preciso ter essa visão de criar os meus vendedores como canal de venda. E para finalizar, uma coisa que nunca vai deixar de ser tendência é estar nos ambientes certos. A mesa que você senta diz muito sobre o teu futuro. Eu participo de alguns masterminds e algumas confrarias. Eu participo de uma confraria, tem umas 30 pessoas e tem 5 bilionários com um B de patrimônio nessa confraria. E o que eu tenho sentido e ouvido desses caras é que a constância é o segredo para ter resultado. Não adianta nada ser o cara mais criativo se não for constante. Sabe o que é mais louco? Os caras mais ricos que eu conheço, eles não são geniais, eles são constantes. E se eu fosse dar um direcionamento para você, a maior tendência de todas é seja constante e faça até dar certo. Porque com toda certeza o resultado ele vem. Maravilhoso. Quero te agradecer imensamente Juntos caminha. compartilhar com a gente tanto conhecimento, tanta sabedoria, tanta energia, que você exala energia positiva.
Muito Vale demais. Obrigado. obrigada. Tamo junto. Prazer. Volte mais vezes. Lógico que sim. Obrigado. Obrigada. Tamo junto. Valeu. Gente, daqui a pouquinho estamos de volta com mais um episódio incrível aqui do Conebra.